eu tive mesmo assim, com um arrebatamento em poucos segundos de sentidos, né? Foi pouco tempo, mas eu vi algo muito rápido e pego muitas coisas. Se eu pudesse falar muitas coisas aqui agora. Eu já estou sentindo, aí eu já tive visão aqui. E tem hora para acontecer, é muito rápido. É difícil segurar o dia 8, 9 e 10. Esse dia 8, 9 e 10, eita, meu Deus, haja coração. Esse dia 8, 9 e 10, haja coração. Vai coisa papocar, explodir no dia 8, 9 e 10. Haja coração, no mês 7 de 2025. O Senhor está no seu alto e sublime trono, contemplando tudo e todos. E nenhuma palavra que sai da sua boca volta para ele vazia. Tudo que ele fala, ele cumpre. E o apóstolo Reginaldo Rolim, durante algumas lives anteriores em seu canal do YouTube, trouxe uma forte palavra profética para o Brasil e para o mundo. E mais uma vez, surpreendentemente, tudo que o apóstolo falou está se cumprindo. Quem acompanha o apóstolo aqui no canal O Verbo de Deus e também no canal do apóstolo tem visto como Deus tem lhe usado tremendamente para a nação brasileira e para muitos países. Então, como sempre, está um vídeo muito sério, muito importante. Então já entre aqui, deixando o seu like, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações, para quando postarmos mais vídeos como este, você receba em primeira mão. E também para que o algoritmo do YouTube reconheça que este vídeo é relevante e compartilhe para mais pessoas, fazendo assim uma grande corrente patriota. Fique agora com mais uma palavra que está se cumprindo, dita pelo apóstolo Reginaldo Rolim. Confira. O intuito de Deus me trazer aqui em Brasília é para que nós possamos fazer um grande clamor pela nação brasileira e por todas as coisas que já vem acontecendo na nação brasileira. Nós vamos fazer um grande clamor e esse clamor só vai se findar quando verdadeiramente Deus tiver feito justiça, equidade, assim como Ele deseja e como Ele quer na nação brasileira. Nós iremos dar o nosso início em oração. A arma do crente é a Bíblia, a arma do crente é a oração, tá? Então, gente, quando eu cheguei aqui, eu fui orar, né, clamar na cidade. Eu clamei bastante aqui na cidade de Brasília. Fui a um canto, fui outro e clamei. Levantei as mãos para o céu, né? De onde virá o nosso socorro vem do Senhor. E eu tive mesmo assim, com um arrebatamento em poucos segundos de sentidos, né? Poucos segundos, não sei se 1 minuto ou 2, não sei, 3 minutos. Foi pouco tempo, mas eu vi algo muito rápido e pego muitas coisas rápido no ar quando eu pego essas coisas, tá? Então fique bem claro que a data de hoje, que horas são, Jesus? São 20, que horas são aí? 20, deixa eu olhar aqui, por favor. 23h30, nesse exato momento. 23h30. 23h30 do dia 4 de 6 de 2025. 4 de 6 de 2025. Amanhã é 5. 4 de 6 de 2025. Não, 4 do 7, desculpa. 4 do 7 de 2025. 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 Desculpa. 4 do 7 de 2025. Isso, 4 do 7. Aparecida Maria, 4 do 7 de 2025. Né? Então, são 23h30. 23h30, 4 do 7 de 2025. Eu vou me preparar, gente, para esse culto. Se você olhar, eu estou ofegante. A guerra está grande. Se eu pudesse falar muitas coisas aqui agora. Eu já estou sentindo, eu já tive visão aqui. Eu já tive visão, só que eu preciso de confirmação. E tem hora para acontecer, é muito rápido. Se der 30 dias para acontecer, vai não. É difícil em segunda e terça e quarta,
né, deste mês, né? É difícil segurar o dia 8, 9 e 10. Esse dia 8, 9 e 10, eita, meu Deus, haja coração. Esse dia 8, 9 e 10, haja coração. Vai coisa papocar, explodir no dia 8, 9 e 10. Haja coração do mês 7 de 2025. Mas é uma briga, uma luta muito grande. Só eu mesmo posso saber isso. E isso, quanto mais vai se cumprindo, mais me deixa assustado. Quanto mais vai se cumprindo, mais me deixa assustado. Pois é, Rodrigo Constantino repercutindo a fala de Donald Trump em um recado ao presidente Jair Bolsonaro, e de fato está disposto a agir, como o Consta ia falando, né, o presidente Trump disposto a agir, ele deixa bem claro ali na mensagem dele que ele está de olho no que está acontecendo com Jair Bolsonaro aqui no Brasil. E falando em Alexandre de Moraes, a Justiça do Estado da Flórida, nos Estados Unidos, voltou a intimar o ministro do STF em uma ação movida pelas empresas Trump Media, que pertence ao presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, e também pela plataforma de vídeos Rumble. As companhias alegam que Moraes praticou censura ao determinar a suspensão de contas em redes sociais e pedem que suas ordens não tenham validade em território norte-americano. Moraes tem 21 dias para apresentar uma resposta formal ao processo ou fazer uma moção, que é um pedido para o arquivamento ou contestação. O prazo começa a contar a partir da data em que ele for oficialmente notificado. Caso não se manifeste dentro desse prazo, o tribunal poderá emitir um julgamento à revelia, aceitando os pedidos feitos pelas empresas autoras, sem ouvir a defesa do ministro. Bogo, é mais um capítulo aí nessa história do ministro Alexandre de Moraes censurando cidadãos norte-americanos, ou cidadãos, como prefere a primeira-dama do Brasil. Pois é, João, é um caso interessante, porque, só um esclarecimento, o Moraes ele não foi intimado. O Tribunal da Flórida, né, nos Estados Unidos, da Justiça Judiciária da Flórida, ele expediu a intimação, mas o Moraes não foi intimado, que por sinal, né, não estão conseguindo intimar o ministro Alexandre de Moraes. É estranho, né? Porque o ministro, como um servidor público, ele deveria estar aonde? No Supremo Tribunal Federal trabalhando, né? Enfim, acho que não tem muita dificuldade em encontrar o ministro numa sessão pública, no plenário, no pleno, ou na primeira turma, por exemplo, vai começar a ouvir, a primeira turma ouvir as testemunhas dos acusados, né, na ação do golpe, né? Agora, acho que seria fácil, né, intimar o ministro Alexandre de Moraes, mas, para todos os efeitos, ele não está sendo intimado. Agora, eu fico pensando o seguinte, o ministro Alexandre de Moraes, ele trata o Paulo Figueiredo como foragido. O Paulo Figueiredo está há 10 anos nos Estados Unidos, tem o visto americano, situação dele legalizada, residência fixa nos Estados Unidos, e o judiciário brasileiro conhece o endereço do Paulo Figueiredo. E mesmo assim, o Alexandre de Moraes, ao invés de expedir uma carta rogatória para citar o Paulo Figueiredo nos Estados Unidos, ele acaba tratando o Paulo Figueiredo como foragido. Tá, vamos trocar então a situação. O ministro Alexandre de Moraes está no Brasil, mas a Justiça Americana está tentando intimá-lo e não consegue achá-lo. Será que o Paulo Figueiredo pode chamar o ministro Alexandre de Moraes também de foragido? Porque a situação se equivale, né? Tem os meios legais. Outra situação, será que o juízo da Flórida poderia entender que o Alexandre de Moraes já está intimado pelo fato dele ter ciência pelas redes sociais e pela imprensa que existe esse processo contra ele nos Estados Unidos? Juridicamente não, né? Mas se o próprio ministro Alexandre de Moraes adota esse entendimento para dar como citado o Eduardo Bolsonaro, o Paulo Figueiredo, então, pera um pouquinho, então, será que a justiça americana também poderia ter ali o Alexandre de Moraes como intimado? É o procedimento que ele adota, ele não poderia questionar, né? Outra situação, se um jornalista fizesse uma matéria, ou existe na verdade, essas matérias existem, que o tribunal foi acionado para se manifestar sobre o processo da Trump Media, e aí o tribunal não quer se manifestar, o Alexandre de Moraes pode usar uma matéria dessa aqui, publicada nas redes sociais, para comprovar a intimação do ministro Alexandre de Moraes? Juridicamente não, né? Mas o ministro Alexandre de Moraes entende que pode intimar desse jeito, inclusive intimando como intimou o X, né? Pelas redes sociais. Então eu fico me perguntando, se o Tribunal da Flórida usar a mesma régua que o ministro Alexandre de Moraes, ele será julgado à revelia. E aí? Ele vai poder reclamar? Porque se ele reclamar na condição de relator desse processo do fim do mundo, né, do caos, da farsa, enfim, ele não poderia dar seguimento contra as vítimas que ele está adotando esse entendimento, né, nesse sentido. Então, olha a situação, como fica, cada dia fica pior, fica mais tenebrosa a situação do ministro. Por que do ministro? Porque ele é o ministro do Supremo Tribunal Federal, ele está no centro de tudo isso aí. Não dá para compararmos a situação dos réus
até dos indiciados, né, em outros processos que estão sendo perseguidos por esse ministro, ele não pode se igualar, porque ele, em tese, pelo menos deveria ser o garantidor da Constituição Federal no Supremo. Agora não, pelo que acontece aqui agora, não sei, não posso alegar que ele está se esquivando de ser intimado, mas me chama muita atenção que um oficial de justiça aqui no Brasil não consiga achar o ministro Alexandre de Moraes para entregar uma intimação. Mas fica aí a curiosidade, será que ele pode ser tratado também como foragido, assim como ele está tratando o jornalista Paulo Figueiredo? Borgo, agora quando a gente fala de processo, né, mencionando aqui a Justiça dos Estados Unidos, você como advogado, caso exista uma condenação de Alexandre de Moraes nesse processo que é movido por Donald Trump, o que a gente pode esperar de condenação? Uma multa? Uma restrição de entrada nos Estados Unidos? O quê? Veja, esse processo nos Estados Unidos, o que eles pedem aqui é para que as decisões ilegais, a ofensa à soberania americana, não seja levada em consideração. Para que perfis, por exemplo, de cidadãos americanos ou residentes nos Estados Unidos, qualquer forma legalizado nos Estados Unidos, que a ação do Alexandre de Moraes não tenha validade nos Estados Unidos. E, João, é uma coisa óbvia. É óbvio que a caneta do Alexandre de Moraes não tem poder nos Estados Unidos. O Alexandre de Moraes não tem poder para mandar prender cidadão americano, não tem poder para derrubar redes sociais no território americano, não tem poder para censurar, para restringir o alcance, por exemplo, como já aconteceu com o Alan dos Santos, derrubar contas nos Estados Unidos. É uma situação óbvia. Só que esse óbvio na época do Biden e da USAID, na época que o Barroso pedia apoio ao Departamento de Estado americano para interferir na concepção, na eleição aqui do Brasil, isso, apesar de óbvio, mas não era o que acontecia. Então o que as empresas americanas estão pedindo no Tribunal da Flórida, no Tribunal americano, é o seguinte: olha, a caneta do Xandão não vale aqui nos Estados Unidos. Esse é um tipo de processo onde é óbvio, ele pode ser multado, mas aí teria soberania brasileira, onde não teria como avançar as fronteiras para penalizá-lo no Brasil. Situação completamente diferente é a aplicação das sanções OFAC da Lei Magnitsky. Aí não. Porque aí não se trata de uma ofensa ali a empresas americanas, a uma intervenção na soberania americana para prejudicar empresas privadas. Aí seria ofensas aos direitos humanos que são ali amparados por tratados de direito internacional, assim como o Pacto de São José da Costa Rica, por exemplo, Convenção Interamericana de Direitos Humanos, aonde o Brasil é signatário. E os tratados de direitos internacionais, aonde o Brasil acaba recepcionando, ele tem poder de emenda à Constituição, é como se fosse uma norma constitucional. Então o Brasil é obrigado a receber e proibir e coibir, né, ofensas aos direitos humanos. A gente sabe que não é isso que está acontecendo, porque o Executivo está de mãos dadas ali com o Judiciário, Lula não governa se não tiver o Supremo, enfim, há uma perseguição tremenda. Mas são situações diferentes. Uma dessa ação civil que a Truth Social, do Media Truth Social, né, do presidente Trump entrou, que com certeza tem a previsão de aplicação de multas ali nos Estados Unidos, mas é diferente do processo da aplicação da Lei Magnitsky, que, coincidência ou não, também está nas mãos do presidente Trump, que basta ali uma ordem executiva, não tem que passar pelo judiciário, não tem que passar pelo Congresso, é óbvio, né? Tem todo um levantamento, um procedimento, provas passando por, lá são secretarias, né? Não são ministérios, mas enfim, passando por vários secretários, mas ao que consta, o Marco Rubio, já deu o despacho dele, já estaria na mesa do presidente Trump para a aplicação dessas sanções e que sim, terão impactos e muito fortes aqui no Alexandre de Moraes, não no Brasil. Pelo menos não por enquanto, né? Mas em princípio, no ministro Alexandre de Moraes. Ah, Borgo, mas tem a soberania do Brasil. Tudo bem, ué. As sanções vão ser aplicadas. Onde tiver ligação com algo que os Estados Unidos possam interferir, por exemplo, no sistema SWIFT. Quem ajudar o sancionado pela Lei Magnitsky pode também ser sancionado, né? Os Estados Unidos, eles trabalham em teia. Eles vão para cima de um e quem está ajudando aquela pessoa, seja parentes, amigos, laranjas, né? Tem gente que gosta de usar uma laranjada, mas acaba estendendo. Então, a partir do momento que vier uma aplicação da Lei Magnitsky, as sanções OFAC, né, no Alexandre de Moraes, ele vai ter dificuldades de operar o seu dinheiro em bancos. Ele pode levar para a Rússia, né, João? Porque lá eles não aceitam, eles não trabalham com o sistema SWIFT. Mas lá é meio perigoso, né? Porque pode levar o dinheiro dele para lá e o dinheiro dele sumir. Geralmente, ali, eu vi uma entrevista, uma matéria ontem, acho que um ministro, um funcionário do governo russo, que acabou sendo demitido pelo Putin e logo em seguida acharam ele morto, né? Então, lá na Rússia é meio complicado, mas era... Cuba também é um bom lugar, viu? Para quem for aplicado a Lei Magnitsky. Cuba é um lugar bom para levar dinheiro. A Venezuela, Nicarágua, são locais bacanas. Coreia do Norte é um lugar bacana para esse pessoal levar dinheiro. O Irã, né? A China, que já que eles são amigos, né? Desses regimes, do Irã, da Rússia, da China, da Venezuela, de Cuba, da Nicarágua, já que eles são companheiros, né? Pega o dinheiro e aplica lá. Estava escutando aí esse comunicado. Esse comunicado está cheio de mentiras. Ok? Primeira coisa é que você pode mentir por omissão. E é muito sério quando uma entidade pública faz um comunicado mentindo à sua população. A gente perdeu o contato? Aqui. Isso te demonstra o politizado que está o assunto. Tá? Por que estou falando isso? Porque
na primeira decisão da juíza na Flórida, eles falam recusou a petição, né, ou negou a petição de uma liminar. O que estão omitindo, por isso eu estou falando de mentira por omissão, o que estão omitindo é que a juíza negou a liminar por não ser necessária, porque as ordens do ministro Alexandre de Moraes, como foram apresentadas a Rumble, são ilegais e não podem ser cumpridas nos Estados Unidos. Você acha que uma entidade pública pode mentir desse jeito, ou deveria mentir desse jeito, por omissão? Essa é a primeira mentira do comunicado, né? A segunda é que eles vão defender a ação assim como fizeram em fevereiro. Nos Estados Unidos, a diferença da maioria dos processos do ministro Alexandre de Moraes, são públicos. Não é todo segredo de justiça, não é tudo sigiloso. Está tudo público. Qualquer pessoa do público pode ir conferir se alguém apareceu para defender o ministro quando começamos a ação em fevereiro. A resposta é não, ninguém apareceu. Então essa é uma segunda mentira. É uma mentira porque ninguém apareceu no processo. Então você não pode fazer agora algo como você fez antes, se antes nunca aconteceu. Então mentira número 2. E a terceira não é uma mentira ainda. Vamos ver se alguém aparece. Porque a gente está esperando desde fevereiro, tentando intimar o ministro. Manda a intimação para o escritório. Não, mande para casa, manda para aqui, manda para lá. Nunca foi tão difícil intimar uma pessoa, né? Enrolação. Então, eles falaram em fevereiro e em março, inúmeras vezes, que a AGU ia aparecer para defender o ministro. Até hoje, vamos, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho. Faz 6 meses. O que eles estão fazendo? Jogando tênis? Estão de férias? Feriado? Por que eles não apareceram ainda? Agora está fazendo um comunicado que eles estão pensando, estão avaliando, faz 6 meses que está a ação lá. Então, assim, quando as instituições mentem à população, estamos num território complexo. Olha, vou ler o trechinho, então, desse documento da Advocacia Geral da União. A gente pode até mostrar aí, eu estou espelhando no site. Em 25 de fevereiro, o Tribunal Federal do Distrito Médio da Flórida negou a liminar pedida pelas empresas. Na decisão, a juíza Mary Scriven afirma que as empresas autoras do processo não apresentaram nenhuma alegação que mereça revisão judicial por um tribunal dos Estados Unidos. A magistrada esclarece na decisão que não há nenhum tipo de cooperação jurídica internacional enviado pelo Brasil aos Estados Unidos para que as decisões judiciais tomadas por ministros do STF resultem em medidas de execução em território estadunidense. Então é isso que o senhor acha que não faz sentido, é isso? Não só não faz sentido, é uma mentira. O documento, a decisão da juíza é pública. Foi circulada pela mídia mundial diversas vezes. É uma decisão de 3 folhas. E outra, a decisão não fala absolutamente nada de outros ministros. E eu quero ser bem claro com esse ponto. Não, a Rumble e a Trump Media não sabem de nenhum outro caso, de nenhum outro juiz brasileiro que tenha feito o que o ministro Alexandre de Moraes fez. Nem da primeira instância, nem da segunda instância, nem da TRF, nem da STF, nem da STJ. Os juízes sabem como fazer as coisas direitinho. E em praticamente todos os casos, eles cumprem com o protocolo, que é notificar a autoridade americana para encaminhar um mandado aos Estados Unidos. Ok? Nesse caso, o ministro Alexandre de Moraes fez algo que vai contra os protocolos, contra os tratados bilaterais entre Estados Unidos e Brasil e contra a prática rotinária do judiciário, que em praticamente todos os casos respeita o protocolo. Então, outra mentira que tem nesse comunicado é que fala que a juíza fez referência aos ministros. Não fez referência aos ministros, porque não tem nenhum outro ministro envolvido aqui. A discussão toda ela está pautada nesse dilema, né? O que a AGU aqui diz que a juíza entendeu no processo, na decisão, é que não há um pedido formal ao governo americano para que uma decisão do Supremo brasileiro seja cumprida nos Estados Unidos. Logo, a justiça americana não pode apreciar, por exemplo, o argumento de que as decisões tomadas no Brasil impactam cidadãos que estão nos Estados Unidos, ainda que não seja uma decisão direta tomada via uma cooperação judicial. É uma decisão tomada no Brasil que diz respeito à realidade do Brasil, mas que surte efeito também nos Estados Unidos. Esse é o argumento, né, dos senhores. Mas a juíza diz que esse argumento não é válido, é isso? A juíza nunca falou absolutamente nada sobre os argumentos. A decisão é tão simples, porque não é uma decisão sobre os méritos do caso. A gente simplesmente pediu uma liminar. E uma decisão sobre o pedido de liminar. E a decisão foi, o pedido da liminar não é necessária hoje, que é lá em fevereiro, porque o ministro Alexandre de Moraes não tomou nenhuma ação para tentar fazer cumprir os mandados dele nos Estados Unidos, e caso, aqui está a parte chave, caso ele tentar fazer cumprir os mandados nos Estados Unidos, em território americano, nenhuma pessoa nos Estados Unidos precisa respeitar esses mandados, porque não são válidos. Isso fala a decisão. Ela não se pronuncia sobre o mérito da ação, porque é uma decisão sobre uma liminar. O mérito da ação nem foi considerado ainda. Deus irá mostrar para algumas autoridades da nação brasileira que Ele é o único dominador e controlador de todas as coisas e que tudo está na palma de suas mãos e Ele faz o que quer
e com quem quer, a qualquer momento, pois tudo se submete à sua ordem e à sua autoridade. Cada dia que se passa, Deus vem mostrando ao povo brasileiro que está trabalhando em prol desta pátria e que tudo que está em oculto será revelado. Tudo que está encoberto, o Senhor trará à tona, porque Deus é a verdade e diante dela a mentira não prevalece. Que Deus abençoe este país. Que Deus abençoe a vida do apóstolo Reginaldo Rolim, sua casa, sua família e seu ministério. Este vídeo vai ficando por aqui. Não esqueça de deixar a sua opinião aqui nos comentários. Temos um encontro marcado para o próximo vídeo. E não se esqueça, o Verbo é de Deus. Até o próximo vídeo.